Quem canta, seus males espanta. Agora imagina quem canta, interpreta, imita e ainda faz piada. Bom humor e diversão hoje com Fafi Siqueira no Diversão e Arte. A gente está começando o Diversão e Arte, que hoje entrevista a atriz, cantora, humorista e até imitadora Fafi Siqueira. Fafi, um grande prazer entrevistá-la, um grande prazer receber você aqui na TV Alesp. Tudo bem? Muito obrigada pelo interesse de vocês. Parabéns pelo programa. Muito obrigada em nome da cultura brasileira, esse espaço que vocês estão dando para a gente poder falar. Ah, que bom saber que você gostou de estar aqui com a gente. Fafi, vamos começar pelo seguinte, assim, quando você chegou aqui na Alesp hoje, uma coisa que os meus colegas comentaram comigo é que você transmite uma juventude, uma vivacidade, assim, a gente vendo você no palco, vendo você se apresentar. Essa juventude, essa vivacidade que você transmite tem a ver com o fato de você trabalhar com humor? Ou porque você ama muito o que faz? É humor ou é amor a receita disso? Qual que é a receita? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que... Bruno, eu tenho uma meta. Inclusive, eu estou sendo convidada por alguns produtores para que eu faça uma palestra, que a moda agora é palestra. Os coaches. Os coaches sobre bom humor. Para mim, o bom humor é uma coisa muito importante no dia a dia, no cotidiano de qualquer pessoa. Ah, porque você é comediante. Não é isso que eu queria dizer. Você não precisa nem ser simpático para ter bom humor. Não precisa. Se dando bom dia, boa tarde, sendo educado, já está bom. O importante é que você carregue esse bom humor. E o bom humor é a minha religião. Eu prego isso. Você sempre foi assim? Sempre. Sempre fui assim. Eu sempre... Ah, é boazinha? Não sou, não. Não me queira ver irritada. Mas eu procuro, talvez nessa coisa mesmo, você falou uma coisa certa, eu procuro sempre, vou inventar um verbo, jovializar as coisas, sabe? Eu gosto muito de quem tem isso, independente da idade. Eu tenho amigos de 7 anos de idade, filho de uma amiga da minha esposa. Ele é mais meu amigo do que a mãe. Ele tem 8 anos de idade, o Vicente, de Pilar do Sul. E tenho amigos, agora minha ex-professora, que eu fui revê-la, que tem 90 anos de idade. Fui revê-la no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é o que você falou. A jovialidade incentiva a gente a viver melhor. E o bom humor. E como é que você convive com quem não tem essa característica? Cara, eu tenho paciência. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma paciência com pessoas assim. Paciência mesmo. Eu acho que é uma coisa até que eu sou muito, muito religiosa. Você pode fazer, você é o quê? Eu sou tudo, cara. Desde que eu sou uma pessoa que eu respeito o próximo. Então, desde que você tenha... Eu sou kardecista por conta de que foi a religião mais democrata que eu consegui frequentar, né? Então, assim, eu sou kardecista, mas eu vou à procissão Nossa de Fátima, eu rezo todo dia. E aí, meio que a pessoa está mal-humorada, eu saio um pouco de perto. Eu tenho um pouco de paciência para... Para aquilo não contaminar você? Para não me contaminar. Tá certo, é uma boa receita, né? Manter ali a sua energia imune a coisas externas, né? Eu sou uma pessoa que me cuido muito fisicamente, eu me cuido bastante, e espiritualmente também eu me cuido bastante. Acho que os artistas têm essa sensibilidade, né, que você está colocando aqui, né, de se cuidar para aquilo de alguma maneira não interferir na sua energia, em quem você é. Eu acho fundamental. Eu acho fundamental que a gente tenha essa preocupação, até porque o artista, ele tem um canal muito forte exatamente disso, né? Cara, por exemplo, ator é tudo maluco. Pô, tu sobe no palco e tu pode ser o que tu quiser, entendeu? E aí você deixa de ter a tua própria característica para viver a característica. É muito maluco a característica dos outros.
pelo menos naquele tempo. Você interpretou o Palhaço da Sem Graça, a personagem Risadinha, né? O Palhaço Risadinha. Tem alguma semelhança entre você e o personagem? Caso tenha, qual que é? Tem. Inclusive, eu aceitei por causa disso. É o seguinte, na verdade, eu me tornei atriz porque eu sou uma cantora falida. Porque assim, eu comecei nos anos 80, né, cantando, compondo, e eu era de uma época a era dos festivais, né? Os festivais, eu concorri em festival, assim, super importante. Eu, menina ainda, 19 anos, concorrendo com Chico Buarque, concorrendo com Djavan, com Ivan Lins. E aí, quando acabou, e me dava bem, porque era uma época, para explicar quem me pegou, que assim, todos os estados, todas as cidades, quase todas do Brasil, tinham um festival de música. Como era esse festival? Era como se fosse o The Voice, só que ao invés de ser de cantores, eram de compositores. Então, vários compositores escreviam suas músicas, Sandra Sá, Joana, Oswaldo Montenegro, Ivan Lins, todo mundo escrevia suas músicas, escolhiam determinados cantores para cantar, ou até cantores que... A Sandra Sá foi uma, minha comadre, né, que estourou com uma música em 1980, num festival da TV Globo, que ela cantou uma música chamada Demônio Colorido. E dali, Leila Pinheiro, também, que foi outra amiga minha, que em 85 também apareceu através desse tipo de festival. E aí eu ganhava muitos. Eu compunha muito bem e eu tinha muito bons intérpretes, né? Eu dava para os meus amigos que cantavam bem. Essa era acabou, que foram os anos 80, né? Cara, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, não tinha dinheiro para fazer nada. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a andar com gente de teatro. Eu comecei a namorar um produtor de teatro. E comecei a me encantar por aquilo. Fiz trilhas sonoras para filmes. Fiz Renata Aragão, fiz Tônia Carreiro, fiz muita coisa para o teatro, né? Sininha de Paula, muita gente, Chico Anísio, me convidava para compor coisas para o teatro. Mas aí as pessoas começaram eu comecei a perceber exatamente o que você falou, essa minha tendência para o humor, né? E aí eu comecei a ver, e aí começou a dar certo. E aí eu comecei a fazer teatro, os críticos começaram a perguntar, porque eu já tinha 30 anos de idade, perguntando quem é essa mulher que chegou no teatro, que começou a fazer. Para eles tinha aparecido agora. Eu tinha aparecido naquele momento, já com 30 anos, não era uma coisa que eu vinha, né? Galgando, né, no caso. E aí a coisa começou e eu falei, é por aí que eu vou. E acho até que seja uma missão. Por quê? Eu fico emocionada quando eu falo isso. Por quê? Se eu tivesse sido uma cantora de sucesso, eu não teria ido para essa plataforma do humor. Você acha que não foi por acaso que a vida te colocou nesse caminho? Não. Eu acabei de escutar do motorista que me trouxe aqui até vocês palavras super bonitas da importância que eu tive na vida dele, na vida da mãe dele, na vida dos filhos dele, com o meu humor. Eu escuto muito isso, muito. Eu falo, cara, é isso. Isso é tão importante, até mais importante do que qualquer dinheiro, né? Esse reconhecimento do público, né? É um reconhecimento que eu tenho bem legal. Fafi, você comentou agora sobre a sua entrada no humor, no teatro, e você conviveu com dois gigantes do humor, o Golias, o Ronald Golias e a Dercy Gonçalves. Queria saber como é que foi essa convivência com eles e o que você aprendeu desse período que você esteve tão próximo dos dois. O que ficou para você? O Golias era meu ídolo de criança, né? Eu imito o Ronald Golias desde que eu tinha 5 anos de idade, eu imitava o Ronald Golias. Era meu trunfo nas festinhas. Ele... Fazia sucesso nas festinhas, imitando ele? Nossa, só dava eu. A família fala, leva a Fátima, né? Leva a Fátima. E eu convivi com ele na praça, nossa, e eu aprendi que ele levava a sério tudo que ele fazia. Ele entrava no banco da praça como se ele fosse fazer no Shakespeare. E isso eu aprendi com ele, sabe? Da seriedade e da disciplina de tudo.
Em relação a Dercy, cara, eu vou te ser sincera. Eu só aprendi as coisas da Dercy quando eu fiz a Dercy. Ela para mim, ela dizia, eu sou a rainha do Brasil. Ela é a rainha do Brasil. Até hoje eu acho que a grande rainha desse país chama-se Dercy Gonçalves. E o que você trouxe dessa convivência para a Fafi hoje? Assim, o que você incorporou dessa convivência com ambos? Coragem. Coragem. A Dercy, ela não tinha só, ela tinha coragem, que é uma coisa muito difícil para você ter como mulher, e principalmente com 70 anos de idade hoje em dia. Não é só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo, você ser mulher com coragem é difícil. Mas a Dercy me trouxe isso, ela me trouxe coragem. Aí eu perguntei para ela, por que você me escolheu? Ela falou, porque você nunca me imitou. Eu falei, é verdade. Você nunca me imitou, você é a cara desse Golias. Tua mãe deve ter andado com esse Golias, de que isso? Aí eu fiquei chocada, falei, que isso? Ela falou, não, você é a cara do Golias, você nunca quis. Ela tinha um pouco essa soberba de achar que ela achar não, que todo mundo imitava ela, que todo mundo queria tirar uma casquinha dela. E que eu fui a única, porque foi ela que me escolheu. Foi ela que disse para uma peça, porque na verdade a gente queria fazer uma peça. Aí vou até te falar uma coisa. A peça era uma peça escrita por Maria Adelaide Amaral, dirigida por Marília Pera, sobre a vida da Dercy, com a Fafi Siqueira. Sabe quantos patrocinadores a gente conseguiu? Nenhum. Que isso? Com um time desse reunido? Nenhum. Ninguém quis patrocinar. Todo mundo ficava com medo e dizia, não, mas a Dercy... mas a Dercy... Se fosse hoje em dia, talvez... Mas na época, estamos falando de 2007. E aí a gente deixou para lá. E aí a Maria Adelaide levou lá para a TV Globo, e a TV Globo falou, não, eu quero fazer. E fizeram duas minisséries, inclusive nós concorremos ao Prêmio Emmy, que é o Oscar das televisões, né? Do mundo, né? Sim. Então, foi muito importante para mim. E aí eu aprendi isso tudo. Eu sempre procuro trazer isso. A coragem que essa mulher tinha de fazer as coisas, de ir lá, de fazer, de ter fibra, sabe? Agora eu quero falar com você sobre a sua carreira como cantora. Em 1979, você lançou o LP Posso Falar. Hoje em dia, com a rede social, com tantas polêmicas, cancelamentos que a gente vê nas redes sociais, muita gente questiona, né? Pô, não se pode falar mais nada e tudo mais, enfim. Me fala um pouco sobre a escolha desse nome, o Posso Falar, o porquê naquele período você ter escolhido esse nome e também sobre o seu início como cantora. Olha, meu início como cantora foi o que eu estou te falando, foi na época da era dos festivais. E na verdade, assim, a minha gravadora, eu era uma gravadora famosíssima chamada CBS, que hoje em dia é Sony Music. Eles, na verdade, eles queriam que eu fizesse um tipo de trabalho que eu fosse uma é rival que chama, mas que fizesse um trabalho parecido com o que da Fafá de Belém estava começando a fazer. A Fafá estava começando a vir. E não era a minha verdade era outra. Nessa época, então, que a Fafá começou, eu queria ser a Rita Lee, entendeu? Eu queria cantar coisas assim, eu queria cantar outro tipo de coisa. Tipo Ovelha Negra? Era o que eu queria cantar, sabe? Tanto que a gente foi muito engraçado, porque existia um prêmio chamado Antena de Ouro, que era o prêmio mais importante da música brasileira nos anos 70. E aí, teve um ano que concorreu a Fafi, era só a Fafi, não tinha o Siqueira. A Fafá, do Belém, e uma cantora chamada Cláudia Telles, que fez muito sucesso com uma música que a Fat Family gravou. Depois, perdi você, não tente entender, ainda te amo. Isso foi nos anos 70, e a Fafi ganhou. Só que assim, aí a gravadora mandou fazer um vestido para a Fafi, assim, maravilhoso, era uma coisa, Guilherme Guimarães, uma coisa meio bem lindo. E a apresentadora do prêmio, cara, era uma festa assim, rica, chique, como se fosse
o prêmio hoje, esse prêmio maravilhoso. E a mulher pegou, não vou nem falar o nome porque ela é famosa, a apresentadora. Né? Já é uma sorte que já morreu até, mas era famosa. Ela pegou a coisa e falou assim, e a vencedora é essa moça maravilhosa que eu gosto tanto, a nossa queridíssima Saci! Cara, eu entrei pulando numa perna só. Na hora você teve essa ideia. Na hora. Aí eu falei, pô, essa garota é uma palhaça, entendeu? Cara, aí não é. Você teve uma velocidade de raciocínio, de improviso ali. Eu recebi um convite do Erasmo, fomos almoçar, eu, Erasmo e Narinha. Eu tenho até ele tinha acabado de fazer uma música, pediu um guardanapo de pano, e eu tenho isso guardada. Ele escreveu, ele falou, cara, você é muito engraçada, é isso que você tem que fazer. Que era o caminho da Rita, né? Porque eu gostava de fazer músicas românticas. Eu gravei com a Joana, sabe? Música romântica. Eu gravei com a Sandra Sá, música romântica. Eu gravei com Ângela Maria. Eu, menina, com 18 anos, gravei com Ângela Maria, Maria Creuza, o pessoal mais, assim, hermético da música brasileira. Mas eu queria cantar Ovelha Negra, entendeu? Eu queria cantar... Eu queria cantar Rita Lee. E aí, quando acabou o festival, ficou uma coisa difícil. Enfim. Então, aí o diretor da minha gravadora me chamou, falou, Fafi, a gente não sabe o que vai fazer com você. Eu disse, como sabe o que vai fazer comigo? Eu tenho um rapaz agora que estourou, que ele toca piano, ele canta, mas ele fala muito, ele é um show, então ele fala muito. Eu chamo Eduardo Duzec. Mas, filho, Eduardo Duzec é homem. Cara, eu falei, pô, mas o fato de eu ser uma mulher, eu não posso fazer isso. Então, isso aí foi uma coisa que eu sofri também. Esse preconceito? Foi. Não foi só ali, não. Sofri preconceito, não. Com a parte do humor também. Então, eu fiquei um pouco assim. E assim, eu tive... esse disco que você está falando, do Posso Falar, ele era uma pergunta. Ele falava, posso falar? Aí a contracapa era escrito, meu nome é Fafi. Exatamente até por causa disso, porque... De você não ser ouvida? Não tinha, não existia, as mulheres nem vendiam disco ainda. As mulheres começaram a vender disco anos depois, com a saudosa Clara Nunes e a saudosa Beth Carvalho, porque nem isso tinha. A própria Rita, cara, a Rita não vendia disco, a Rita era presa, a Rita, entendeu? Era uma coisa complicada, difícil. Mas a Elis fazia sucesso nessa época? A Elis já fazia sucesso nessa época. A Elis já fazia. A própria Bethânia também já fazia, a própria Gal. Mas havia todo um contexto de, por exemplo, da Tropicália, da Elis. A Elis é uma geração acima da minha, né? A Elis hoje teria 81 anos, por aí, né? Essa coisa um pouco mais jovem, que não era tanto a MPB, né? Que era uma coisa mais, não sei, talvez mais, não sei explicar qual o gênero, qual adjetivo dá, não tinha muito. Esse né? espaço. Não tinha muito esse espaço. Não foi divulgado o que tinha que ser divulgado, não foi trabalhado o que tinha que ser trabalhado, entendeu? Um lugar onde o seu talento como cantora e intérprete se junta, se mistura com o humor, é nas suas imitações. E você é uma das imitadoras mais célebres, mais conhecidas do rei Roberto Carlos. E você faz isso de uma forma muito respeitosa, né? Todo mundo reconhece isso. Como é que é seu processo de se preparar para uma imitação, especificamente essa do Roberto Carlos? Assim, onde isso se iniciou? Foi uma ideia sua? Alguém viu que você imitava e falou, pô, investe nisso? Como é que foi isso? Na verdade eu fiz uma peça, o primeiro musical que eu fiz, foi um musical chamado As Noviças Rebeldes. Era um musical que estávamos todas começando. A Totinha Meirelles, a Sininha de Paula, a Fafi Siqueira, a Du Moraes, que tinha saído das Frenéticas, estava meio perdido também, foi fazer musical. E era um musical off-Broadway, cuja a personagem que eu fazia nos Estados Unidos, ela era imitadora.
Então o Wolf Maia falou, Fafi, vamos pegar essas imitações que você faz nas festinhas? Porque as imitações que eu fazia eram na festinha. Eu imitava o Golias, eu imitava o Roberto Carlos, eu imitava a Alcione. Do dia que eu encontrei com a Alcione, eu falei, eu fui a primeira pessoa a imitar você, né? Então, assim, a personagem, ela era uma freira. Ela era uma freira. Ela era uma freira que dentro do convento ela era engraçada e ela imitava as pessoas. Então havia, da minha parte, é o que eu sempre te falo, a palavra que eu mais gosto na vida é respeito. Então, assim, eu acho que o fato de eu respeitar é a primeira coisa que eu vejo para fazer uma imitação. Então, vou falar uma coisa porque as pessoas faziam. As pessoas trollavam. As pessoas que imitavam o Roberto Carlos trollavam, mancavam, por causa do problema dele. E faziam disso uma coisa, uma vertente grande para imitar ele. Isso te incomodava? Me incomodava. Isso me incomodava. E aí, eu sou tão fã da obra do cantor e compositor Roberto Carlos, que eu comecei a fazer, e as pessoas falavam, Fafi, você fica parecida com ele. Cara, aí eu comecei a ver como ele botava a mão, eu começo a estudar, porque eu não faço a voz, né? Quem faz a voz, tem grandes imitadores, né? Ed Gama, Tom Cavalcante, o Eric Johnson, esse povo todo. Não, eu procurei fazer uma performance. Eu falei, eu vou ficar igual o Roberto Carlos, eu vou ficar igual o Golias, eu vou ficar igual o Alcione, a Elba Ramalho. Eu fiz muita coisa no Zorra Total, a Ana Braga, mas eu começo sempre por esse lado, pela coisa do respeito. E esses artistas também reconhecem isso em você? Sim, todos eles gostam muito. O Roberto, na cara de pau, ele fala pra mim, você é uma imitação minha, mas nunca me chamou nada pra fazer nada. Mas... Especial de fim de ano não chegou o convite pra você ainda. Nunca chegou. O professor fala, o que você falta fazer na vida? Eu falei, cantar com o Roberto Carlos. Ele me adora, eu fui ver vários shows dele, no navio, Ele manda me pegar, manda me levar, e eu acho isso legal. A Alcione, nossa, também, todo show que ela faz, ela me prestigia, vai ver minhas coisas. A Elba, a mesma coisa. Que mais? A Ana, nossa, Braga também é um amor. Até a Ana Braga, agora eu parei um pouco com essa coisa da imitação. Mas por quê? Porque me dava um certo trabalho e eu tinha que parar de fazer as coisas que eu fazia para fazer. E como eu não estou mais fazendo meus shows particulares, eu estou fazendo os musicais, eu tenho feito esses últimos anos, os musicais mais importantes de São Paulo, eu tenho feito, isso tem sido muito bom para mim, e tenho feito muito cinema. Então, eu não tenho feito meus shows. Então, era exatamente nos meus shows que eu trazia esse tipo de coisa, as imitações. Então eu dei uma parada aí. Você comentou agora que tem feito muito cinema e muito teatro musical. Sim. Atualmente é o que mais te realiza, o que mais você se sente feliz fazendo? Sim, eu adoro fazer. Eu adoro fazer musical porque junta as duas coisas. Aliás, eu não insisti na carreira de cantora, eu insisti na carreira de atriz porque eu comecei a fazer musicais. Então eu fiz... nos últimos 4 anos, né? Nos últimos 4 anos, eu fiz grandes musicais da Broadway, Forever Young, Kiss Me Kate, The Little Prince. Eu fiz os grandes musicais, assim, grandes mesmo. Kiss Me Kate agora foi um musical que eu fiz, Fala Bela, eu e 40 jovens. O Palhaço Tá Sem Graça agora foi, assim, maravilhoso também. Era uma trupe de circo, jovens, o pessoal de circo, um grupo jovem que tinha acabado de se formar no teatro, o Fernando Vieira, que é considerado o maior mímico do Brasil, e a Fafi. Então, assim, com o Thiago Gimene, enfim, o pessoal, a galera premiada do musical mesmo. E no cinema, cara, eu agora fiz, assim, fiz grandes filmes. Eu acho muito engraçado que os meninos do stand-up, eu digo, eu odeio stand-up. E quanto mais eu digo que eu odeio, mais eles me chamam para trabalhar. Então agora eu fiz um com o Márcio Luque, o Fábio Rabin,
esse ano vai sair o Shaolin 2 com o Edmilson Silva. O Shaolin 1 foi o filme mais exibido na televisão depois do filme do Paulo Gustavo. Foi muito sucesso, a gente fez muito sucesso, foi muito bom. Fiz um filme também, que vai ser lançado em 2007 só, que foi um filme que 95% do elenco tem síndrome de Down. O primeiro foi um sucesso internacional, aí a gente veio o segundo eles me chamaram para fazer com uma personagem que eu adoro, que é uma vigarista, traficante de pedras preciosas, eu adoro fazer essas coisas. E vidente vigarista, então eu fiz várias já, tudo vidente vigarista, eu fiz várias já. E bastante cinema, a gente está com bastante filmes que estão nos streams e vão ser lançados dois desses ano que vem. E me realizo muito, eu gosto muito de fazer cinema. Eu gosto muito de fazer cinema. Eu comecei fazendo com o Aragão. O Aragão me chamou para fazer... Na época que os filmes dos Trapalhões eram recordes de bilheteria, né? De bilheteria, Aí fiz com eles e depois fiz com Xuxa, né? Fiz 2 filmes com Xuxa, que é uma pessoa também que eu sou muito grata. A minha carreira, a Xuxa foi uma pessoa que me deu bastante oportunidade. Eu gravei 2 músicas com ela, eu fiz 2 filmes com ela, ela patrocinou meu primeiro show de humor, foi ela que me patrocinou. Então, legal. Inclusive a gente está falando de Xuxa, então vou até aproveitar para te perguntar sobre um dos grandes hits da Xuxa que foi composto por você, o Marquei um X, né? Como é que foi isso? Assim, chegou a encomenda para você e aí você rapidamente compôs a música? Qual foi a reação da Xuxa? Não foi rapidamente, não. Pelo contrário, ela tinha patrocinado meu primeiro show, ela e a Marlene Matos. Na época ela trabalhava com a Marlene, e eu sou muito grata à Marlene, muito grata. E eu faço questão sempre de mencionar isso. Agora, falando aqui um pouco, porque houve uma coisa, né, meio que de, como é que se diz, marginalizar um pouco a Marlene, né? Então, eu sou muito grata a ela pelo que ela, a confiança que ela tinha, sabe, de eu fazer coisas assim, às vezes que eu fazia assim para a Xuxa, de participar de coisas com as Paquitas, sabe, foi legal de estar presente na época da Paquita. Ela falava, Fafi, vai lá. Eu imitando já a Marlene. Eu inerente a mim, cara. Eu falo com alguém. Outro dia o final falou assim, pô, vocês não sabem quem eu encontrei, quem? O Alexandre Frota. Pô, como é que ele tá? Eu falei, não, ele tá mais... Ele era bonitão, mas ele tá meio velho. O que ele falou? Eu falei, pô, ele falou, filho, aí já começa a imitar. Sem querer, entendeu? Bom, enfim. Então, eu sou muito grata a isso. E aí, um dia, a gente estava em Angra, aí a Xuxa falou, poxa, você... Da Xuxa. Fica à vontade. Nossa, você faz música para todo mundo, você nunca fez uma música para mim. Eu falei, porque eu achava muito difícil fazer uma música para Xuxa. E aí um dia eu liguei para Sara Benchimol, que é a minha parceira, assim, que é o Erasmo Carlos da minha vida. Eu falei, Sara, a Xuxa reclamou que eu nunca fiz uma música para ela. Tá maluca? Vamos fazer amanhã. Eu falei, pô, mas eu não sei o que fazer, cara. O que a gente vai fazer? Que música que a gente vai fazer pra Xuxa? Ela falou, não, peraí, calma. Vem pra cá que eu vou ter uma ideia. Tá bom. E a ideia não foi minha, não. A ideia de fazer esse título, Marquei um X, foi da minha parceira, Sara Benchimol, que é, como compositora, quem você falar, ela já gravou. Ela gravou de Nana Caymmi a Reginaldo Rossi. Esse nome, Sara Benchimol. É porque ela é só compositora, e o compositor no Brasil ele nem é mencionado. Não tem esse reconhecimento. Não tem esse reconhecimento. Aí ela falou, vamos fazer uma música chamada Marquei um X. Falei, pô, tudo a ver. Genial, genial. Mas que ritmo que a gente vai fazer? Contar a história do Marquei um X. Ela falou, vamos fazer uma coisa de Gypsy King. Gypsy King era um grupo que fazia Jobi, Jobá, eu falei, e aí? Vamos fazer, marquei um X no seu coração. Eu falei, cara, perfeito. E é muito engraçado porque o fã-clube da Xuxa me assediava pra caramba.
Eles me assediavam, eles falaram, ai, Fafi, a Xuxa disse que vai para a Argentina, que não vai ficar mais no Brasil. Fala com ela. Eu digo, gente, até parece que eu tenho muito influência. Aí a Sara falou, vamos fazer uma música em cima disso. Vamos fazer uma música, ela dizendo para o povo brasileiro que ela não vai embora para a Argentina. E aí foi uma Matheus X e estourou, cara. Foi em 92 isso, foi em 92. Foi a música mais executada em 1992. Fizemos uma outra, chamada Dança do Paluê, que era uma coisa que fazia, era cultural, que fazia assim, palô, 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 palito, paloê, palô, palito, paloê. Eu falei, puta, aí peguei isso, entrei dentro do estúdio, fiz uma coisa também maluca, que eu adoro fazer uns arranjos malucos. Fizemos uma letra e mandei, a Marlene gostou logo, ela também. Falei assim, não, vamos gravar essa também. Brasil, 0. Na Espanha, arrebentou. Que demais. Arrebentou na Espanha. Foi uma coisa tão engraçada, porque eu falei, gente, minha música é um sucesso na Espanha e em países hispânicos. Foi um sucesso. Falei, aqui no Brasil ninguém nem sabe que dessa música existe. Que curioso. Bom, o que importa é que fez sucesso em algum lugar, né? Em vários países de língua espanhola aí. Foi bom, foi bacana. Um outro grande sucesso seu, agora não exatamente na música, mas no teatro, até porque quando a gente estava chegando aqui para gravar, você falou, Bruno, eu sou uma atriz de teatro. Foi Monólogos da Vagina. Foi. E a gente estava falando também sobre a Dercy. Você falou que quando começou a ter contato com ela, ficou com aquela impressão de que ela era uma pessoa indomável, desbocada. E o Monólogos da Vagina fez esse muito sucesso por tratar de temas que até então, se não eram tabu, não eram muito abordados, né? Você acha que a Dercy, ela já era feminista antes mesmo das pessoas se darem conta disso? E como é que você vê os temas que Monólogos da Vagina abordava? Foi transgressor? Influenciou muita gente? Que retorno que você teve naquela época? Sim. Primeiro, eu acho realmente que a Dercy foi a primeira feminista brasileira dentro da pouca instrução, né, que ela teve. Pra quem não sabe, ela foi uma menina que fugiu de casa aos 8, depois o pai foi lá, pegou, aí ela apanhava muito. Gente, ela não tinha acesso nenhum à cultura, a nada. A Dercy, se ela fosse americana, ou se ela fosse em qualquer país do primeiro mundo, ela seria mais enaltecida, digamos assim, do que ela é aqui no Brasil, porque ela continua sendo uma mulher enaltecida dentro do nosso país. Na época, os Monólogos da Vagina foi assim, eu não fiz parte nem do primeiro, eu fui do segundo elenco. Que era você, a Cris Couto e a Adriana Lessa. Isso. E aí, assim, o que aconteceu? Para você ter uma ideia, a gente foi fazer algumas entrevistas que a gente fez, não podia dizer o nome da peça. Eu em várias... Porque é muito engraçado, assim, na Favsqueira ela é muito difícil. Eu sou difícil porque eu era difícil porque eu falava, então eu não vou. Eu não posso falar o nome da peça, eu não posso falar do que a peça significa. Bruno, para você ter uma ideia, a peça falava, eu fazia 6 personagens. Eu fazia uma menina de 10 anos de idade, que tinha ficado menstruada e não sabia para onde ir. Fazia uma mulher que tinha sido estuprada na Bósnia. Eu fazia uma mãe de família. Eu fazia várias coisas que a gente falava sobre aquilo. Mulheres que eram maltratadas pelos maridos, ou ao mesmo tempo mulheres que eram enaltecidas pelos maridos. Então a gente abordava de várias maneiras esse universo feminino, né? De como as pessoas tratavam isso com medo, né? E a gente conseguiu mostrar que não era isso. E assim, o grande barato é que tinha gente que voltava. Tinham pais, não eram mães, tinham pais que traziam as filhas para ver. Porque tinha uma hora que chegava a ser didático, sem ser chato. Você chegava quinta-feira no teatro, estava lotado. Não tinha mais ingresso para sexta, nem para nada. Porque era uma peça tão boa, tão importante nesse sentido de
mostrar para as pessoas o que era aquilo, que foi aquele sucesso todo, uma coisa assim inacreditável. É muito bom. Se montar aquilo hoje em dia, eu acho que sabe... Repete o sucesso. Repete o sucesso. Fafi, a gente está chegando no final e eu quero saber agora um pouco sobre os seus projetos, os seus sonhos. Você, depois de tantos anos de carreira, cantou, atuou no cinema, no teatro, na televisão, participou de reality show, no caso do Popstar. E agora, assim, olhando para frente, você falou agora que você se sente muito feliz, realizada fazendo cinema, musicais, seus projetos. Olha, eu fui convidada agora por uma produtora, a Marilice Consensa, que é uma atriz musical também. Ela tem uma produtora muito boa e eu acho que eu quero fazer um programa. Eu falo assim, um podcast. As pessoas têm no Brasil uma sensação de podcast assim, é você fazendo uma entrevista, uma mesa redonda e você dando entrevista, você fazendo entrevista. Eu quero fazer um programa. Como é um programa? Pequeno, uma coisa pequena, sabe? Pequena, mas que tenha muitas variedades, sabe? Que tenha personagens, que tenha... Não sei ainda, mas que tenha as brincadeiras, que tenham coisas assim. Fafi, mas para televisão ou para internet? Eu adoraria que fosse para televisão, mas eu acho que a televisão brasileira não está entendendo. Isso aqui eu estou englobando todo mundo, tá, gente? Vocês não estão entendendo o que é humor, ok? Você vai ter coragem de dizer isso? Tenho. Vocês não estão entendendo o que é humor, gente. Tanto que tudo que vocês estão fazendo não está dando certo. Eu adoraria que fosse para televisão, mas não é. Então, vamos fazer para a internet. Talvez a gente tenha a possibilidade de deles acordarem. Então, eu ando meio Dercy. Eu vou confessar que eu ando meio Dercy. Para entender o que é humor. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas hoje em dia não pode falar nada. Pô, mas não pode falar nada, mas em compensação liberaram outras coisas, que no outro dia eu estava dentro do Uber e fiquei com vergonha com a letra do funk que estava sendo tocada. O garoto até desligou. Então, eu acho que eu adoraria fazer um programa de humor. Humor, né? Humor. Assim, já vou começar a fazer uma outra peça com o Carmo Dalla Vecchia, com o Fernando Caruso, com o Douglas do Cidade de Deus. Eu tenho essa eu vou fazer eu não quero fazer mais monólogo. Eu não quero mais fazer monólogo. Eu tenho, o Falabella começou a escrever, não parou, porque ele não para de falar, não para de... Ele está sem tempo. Ele começou a escrever um monólogo para mim, que se chama Por que Matei Jorge. É genial, é genial. São 5 personagens que mataram um cara chamado Jorge. Que isso? Sério? Então, é muito... Ao mesmo tempo que é engraçado, é instigante, né? É instigante. Então, assim, inclusive estou te falando isso que nem ele sabe. Eu vou propor a ele que a gente não faça monólogo, que a gente convide uma outra atriz, que aí esses seriam 6 personagens, eu faria 3, como foi nos monólogos da gente, e a outra atriz faria os outros 3 personagens. Então, eu acho que é por aí, eu vou indo, sabe? Temos um projeto, assim, de música, eu fiz uma música para Sandra Sá, que ela vai gravar junto com o Xande Pilares, ano que vem, chamado Respeita Meu Cabelo, para comemorar os 50 anos de carreira dela. Então é isso, a gente vai tocando. Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. Fafi, muito obrigado. Que isso, muito obrigado pela entrevista. Adorei ouvir as suas histórias, adorei conversar com você. Foi uma honra recebê-la aqui na Lesp, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, saúde a todos. É isso, pessoal. O Diversão e Arte fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.